Se você puder, abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no primeiro capítulo. Nós estamos em uma série de mensagens que nós começamos já semana passada, chamado Entre Nós, nossa série de Natal. Hoje é a segunda palavra e hoje é um dia muito especial, nós vamos concluir, a ministração dessa palavra. Vai ser recebendo essas novas vidas. Oficialmente, vocês se tornam membros dessa igreja através do batismo, Mas acima de tudo isso, acima de qualquer denominação, vocês declaram publicamente algo que já aconteceu no coração de vocês. Há uma obra acontecendo em processo de desenvolvimento, é o que a Bíblia chama de santificação, mas já há uma resposta no coração de vocês, já são cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que o homem não consegue distinguir esse caminho se o Espírito Santo não vos revelar. E Ele já revelou a vocês, e hoje publicamente vocês professam isso. Nós como igreja nos alegramos muito. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos irmãos aqui, queridos. Parabéns, gente, pela decisão de vocês. É um marco na vida de vocês, na nossa igreja, mas principalmente no reino dos céus. E nós, dentro da nossa série, nós estamos explorando o capítulo 1 de João. Na semana passada nós vimos toda a profundidade dos 5 primeiros versos. Quando você não entende o que significa Deus se fez carne e habitou entre nós, você diminui todo o resto que você enxerga, tenta viver uma religiosidade. Você não consegue viver de fato a vida de Cristo se você não entender qual é a grandiosidade de o verbo se fez carne, de Deus se fez carne. Nós vimos que não existe nenhuma cultura do mundo onde Deus se transforma em homem e o serve. Sim, tem muitas mitologias onde nós vemos deuses se transformando em homens, mas usurpando deles, julgando eles, fazendo várias coisas que no seu próprio interesse. Nunca, em nenhuma cultura da humanidade, em toda a história, Deus se torna como os homens e se torna servo. Nós vimos no livro de Hebreus, que mesmo sendo Deus, Jesus é Deus, Jesus não é um filósofo, não há como você chegar a essa conclusão. 2 conclusões apenas: ou Jesus é louco da cabeça porque ele disse coisas absurdas, ou ele era quem ele disse que era. E aí não tem como eu ficar inerte em relação a isso. Eu não posso classificar ele no meio termo. Um cara bom, um filósofo, uma boa ideia para você seguir na tua vida. Não tem como você chegar a essa conclusão se você de fato entender o que esses 5 primeiros versos dizem. E eu quero ler 2 partes hoje contigo, nesse primeiro capítulo ainda. O testemunho de João, já deu contexto para você. Volte lá atrás se você não assistiu. A partir do verso 19, acompanhe comigo aí, por favor. A minha é a Nova Almeida atualizada. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? E ele disse: eu não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga quem você é, para que nós possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém, querido? Guarda esse trecho que é onde eu vou começar, mas eu quero que você agora corra um pouquinho no aplicativo, na tua Bíblia, ali para o verso 43. É um momento agora onde Jesus começa a selecionar algumas pessoas. Está no mesmo contexto, já vou ligar as 2 partes. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro, que também vieram a ser discípulos de Jesus. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Recebeu os elogios, se achou. De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Amém, querido? Feche teus olhos um instantinho aí. Pai querido, essa é a tua palavra.
Nós cremos, Senhor, que ela é a revelação de quem Tu és, Pai. Nós cremos que ela é firme, que ela é atuante, que ela é boa para nos corrigir, para nos orientar, para nos animar, nos encorajar, Pai. Que essa palavra pura, Senhor, como vem do Teu Espírito Santo transmitido aos profetas, Senhor, se achegue a cada coração aqui como uma boa semente. Não se limite, Senhor, ao campo da mente, mas desça ao coração, Pai, para que nós possamos entender a profundidade, a riqueza daquilo que o Senhor nos revelou aqui, através do Teu Filho João, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. A primeira parte de João tem dois personagens principais, próprio Jesus, nós vimos na semana passada, e o segundo personagem que nos é apresentado quando você já abre o Evangelho de João é João Batista. E havia muitos questionamentos sobre o que ele era. Alguns achavam que ele era um profeta que tinha ressuscitado, alguns achavam que talvez ele poderia até ser o Messias, porque mesmo sendo filho de um grande sacerdote, você viu toda a história de Zacarias, mesmo sendo um filho de um grande sacerdote, ele, mesmo tendo sido criado debaixo do conselho dos fariseus, da sabedoria dos fariseus, ele sai daquela estrutura e ele vai viver no deserto, ele vai pregar no deserto, e não apenas ele vai fazer isso, ele vai ser reconhecido por muitas pessoas a saírem de onde elas estão e lá do outro lado do Jordão, atrás de João Batista, para ouvir o seu discurso, a ponto de eles despertar o interesse do pessoal lá de Jerusalém. Vão lá ver o que esse cara está fazendo, vão perguntar para ele quem que ele é, se ele está se achando Messias, se ele é o profeta, quem ele é. Então João carrega uma mensagem junto com ele, é uma mensagem chocante. Ele está lá batizando pessoas, ele está lá falando, e as pessoas não conseguem entender ainda qual é o processo, e elas fazem algumas perguntas para ele, mas ele deixa bem claro no verso 20 que ele não é o Messias. Ele deixa bem claro no verso 21, você leu comigo, ele não era o profeta, no caso Elias ali, né? E o que ele tem que fazer? De fato, ele tem um trabalho para fazer. Ele não é aquilo que as pessoas esperam dele. As pessoas não conseguem enxergar nele o que ele é e o que ele está fazendo de fato, mas é o título da nossa mensagem de hoje: enxergando coisas maiores. Quando você faz só a ideia, a analogia ou a análise da vida de João, talvez nos nossos dias, seria um cara que ele não tem tantos seguidores assim no Instagram. Seria um cara que ele tem uma mensagem forte, algumas pessoas reconhecem ele tem voz em determinados momentos, mas ele não conta com a simpatia do sistema normal. Ele está falando muitas verdades e às vezes ele até confronta o sistema atual que está acontecendo ali. Mas as pessoas ainda não entendem o que ele está fazendo. Esse cara é estranho, esse cara se veste estranho, ele come coisas estranhas, e ele fala uma mensagem que não é muito agradável para as pessoas. Mas ainda assim tem gente ouvindo ele. E a identidade dele não está ferida em nenhum momento. Ele não é o pastor da maior igreja. Ele não tem os holofotes sobre ele. Ele não tem o canal com maior número de visualizações no YouTube. Ele não está no mainstream. Ele não está ali naquele processo. Mas tem gente ouvindo ele e ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Quando ele é perguntado, no verso 23, ele faz uma das maiores declarações que nós poderíamos dizer hoje de identidade a respeito de quem ele é. Toda a sua existência foi resumida nessa declaração. Talvez você não entenda muito ali, nossa, eu sou a voz do que clama no deserto, endireite o caminho do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Eu estou ajudando o mundo a se preparar para o Messias que há de vir. A minha existência se resume a endireitar, a preparar um caminho para que quando ele apareça, as pessoas consigam enxergar e consigam ver a glória dele. Lembra a ideia que quando Jesus começa a se manifestar, João fala assim, vai vir um cara aí que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. A ideia é que, eu sei qual é o meu papel nesse mundo. Eu não estou aqui para trazer uma glória para mim mesmo, para um brilho para mim mesmo. Eu não estou chateado porque as minhas postagens não têm tantos likes, não têm tantos comentários. Eu não estou ligado só nessas coisas. Eu tenho uma missão de vida e ela é bem clara. Eu não estou me importando se você acha que as minhas roupas são inadequadas, não são de marca, eu devia me vestir desse jeito ou de outro. Claro, ele não está sendo indecente, ele não está trazendo um choque em um lugar inapropriado, não é isso. Mas a ideia é que, eu tenho uma missão muito mais importante do que essa que você acha que é. E ela é tão simples que provavelmente todo mundo aqui já sabe. A nossa essência, a nossa existência, querido, se resume às mesmas frases de João. Nós estamos preparando o mundo
Não para o Messias, porque ele já veio, mas nós estamos aqui para refletir a glória de Cristo e avisar as pessoas: ei, ele veio na primeira vez como um bebê, ele veio na primeira vez como um ser bem frágil, ele veio na primeira vez com uma voz mansa, atraindo as pessoas, mas não se engane, como diz a própria Bíblia, de Deus não se zomba, ele vai voltar. E quando ele vier dessa segunda vez, não vai mais ser dessa maneira humilde e despercebida por boa parte do mundo, lá numa cidadezinha, no final, né, onde, como diz o costume, Judas perdeu as botas, onde ninguém dá muita bola. Ei, ele vai vir, e do ocidente ao oriente, do alto ao baixo, todo olho o verá. Ele virá para julgar as nações, ele virá com um cetro de justiça, e ele vai vir para acabar com essa velha ordem, e vai estabelecer o julgamento das nações, e ele está às portas. A nossa vida se resume a isso, querido. Às vezes nós perdemos o foco das coisas, às vezes nós esquecemos de tantas coisas, porque nos são dados tantos objetivos, e hoje um dos objetivos é até você cuidar da tua espiritualidade, né? Dentre tantas outras coisas que você tem que cuidar da tua vida, ganhar dinheiro, ser milionário antes dos 40 anos, fazer isso e aquilo, e ter não sei quanto isso e aquilo e aquele outro, e aí além disso tudo, você também tem que ter uma parte espiritual, porque você tem que ser um ser equilibrado. Meu amado, a tua existência, ela não se resume a essas coisas, 8 pontos da tua vida, a roda do sucesso. A tua existência tem que se limitar a isso aqui. Nós estamos aqui para preparar o caminho do Senhor. Tudo que nos roubar, tudo que nos distrair a respeito desse maior foco deve ser posto de lado. Quais são as palavras de Jesus que nós entendemos no grande mandamento? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o foco, essa é a primária, essa é a ideia. Você, no primeiro dia da semana, nas primeiras horas do primeiro dia, o que você vem fazer aqui? Você não pode vir aqui para afagar o seu ego. Você não pode vir aqui para ter uma experiência emocional. Ai, gostei das músicas, né? Elas falam só de vitória, só de alegria, que vai dar tudo certo. E a mensagem que vem, ela não confronta você muito, ela só te incentiva, porque afinal de contas, a tua vida já é difícil, o mundo já é difícil, pelo menos na igreja você tem que vir e só ter boas palavras. Ai, tem que ser um ambiente de celebração, alegria. Tudo isso é verdade, meu querido, mas ninguém consegue crescer sem confronto. Ninguém consegue crescer sem ter os seus próprios erros apontados. Aqui está errado, tem que mudar. Olha, aqui esse rumo precisa ser corrigido, senão você não vai conseguir chegar onde você de fato precisa chegar. Ou esse alvo da tua vida aí, querido, ele sai da prioridade. Ele foge, ele não está te levando de fato para esse lugar. O que João está clamando aqui para nós é: ei, eu estou aqui para endireitar os caminhos do Senhor. E para eu conseguir fazer isso, eu preciso morrer. Essa é a grande analogia para vocês hoje, querido. O batismo, ele significa morte. A ideia é que Paulo vai nos falar lá em Romanos, que nas águas do batismo nós somos sepultados com Cristo, para ressurgirmos juntamente dele. Há algo que já aconteceu no coração de vocês, isso de fato já aconteceu. Se vocês morressem agora como ladrão da cruz, fiquem tranquilos, né? O Senhor estaria de braços abertos recebendo vocês. Não é a ideia que você não conseguiu ser batizado antes de morrer, que você não vai para o céu. Sim, a palavra fala: quem crer e for batizado. Então, se você tiver uma oportunidade, o faça. O ladrão da cruz não teve, mas vocês têm, e hoje nós estamos aqui celebrando tudo isso. Jesus nos deu o maior exemplo. Ele não precisava ser batizado pelos pecados, porque a palavra diz que ele não pecou. Porém, quando João questiona ele a respeito disso: Senhor, tu que tinha que me batizar, não eu. E Jesus diz assim: convém que assim o faça. Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou que o ser igual a Deus era algo pelo qual ele deveria se apegar-se. Mas ele, a Bíblia vai falar, esvaziou-se a si mesmo e submeteu-se à morte, e não uma morte qualquer, a morte de cruz. Tudo isso tem um significado para vocês. Quando vocês descerem as águas do batismo, é o maior símbolo, morte. Você morreu, está lá, você se afogou. Mas quando você sai daquele lugar, a ideia é que Jesus passou pelas mesmas coisas que nós. Porém, ele ressuscitou, e Paulo vai falar que nós ressuscitamos com Cristo. Por isso, daí vem o contexto. Esse é o contexto, melhor dizendo. Daí vem a frase, ou o versículo: a vida que agora vivo, não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Você entende, querido? Aí você começa a perceber e ver que João estava enxergando coisas maiores. É o título da palavra. João está enxergando coisas que os outros não conseguem ver. João está falando assim: olha, a minha vida, que ele cresça e que eu diminua.
A minha vida, se não for gasta para refletir a glória dele, para proclamar o nome dele, para preparar o caminho dele, querido, é em vão. Não interessa. Aí vem a ideia de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Está tudo dentro do mesmo contexto. Quando nós perdemos esse sentido, você enxerga o domingo, deixa eu ir lá cumprir a minha religiosidade, aí eu tenho que ir lá, né, porque senão, afinal de contas, a minha semana não vai ser abençoado. Aí você esquece que você não sai da tua casa para ouvir apenas as coisas que você gosta ou cantar as músicas que você gosta. Você sai da tua casa porque a Bíblia ordena que você se junte com mais pessoas e venha cultuar, prestar o teu culto a Deus. Aí que vem a ideia, que nós saímos de lá e nós temos que entrar por essas portas junto com os nossos irmãos, e aí se forma a igreja. Do contrário, isso aqui é só um prédio. Quando nós nos juntamos como igreja, cada palavra que nós dissemos aqui, principalmente no momento do louvor, tem que ser direcionada a Ele. Músicas que falam a respeito dEle, da glória dEle, do que acontece no trono, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, porque senão não é o culto para Ele, o culto é para mim. E quando nós entendemos isso, pelo menos 1h30 da nossa semana, às vezes nós achamos difícil, estou cansado, isso ou aquilo, meu amado. Nunca se submeta ou deixe a tua carne falar mais alto, porque ela vai falar. A minha própria carne fala. Tem dias que estou cansado, não sei, eu posso te cultuar amanhã, eu posso fazer. Não, nós escolhemos nos juntar com os nossos irmãos, e no primeiro dia da semana, nós, com vontade ou sem vontade, nós nos reunimos, com vontade ou sem vontade, nós abrimos a nossa boca, e no meio do processo em que você faz isso, que você vence a tua carne, você vence o cansaço da tua mente, ou às vezes do corpo, você começa a ser cheio do Espírito Santo, porque essas palavras que talvez você comece a cantar empurrado, as palavras que talvez você comece até a orar meio que empurrado, o Espírito Santo começa a te impulsionar e dizer, você está no lugar certo, é isso aí, ei, afoga essa carne, ei, o velho homem, lembra, já foi sepultado nas águas do batismo. A carne, ela milita, ela luta o tempo todo contra o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está cheio de contexto aqui, a ideia é que eu não posso deixá-lo me vencer, eu não posso deixar as filosofias lá de fora me desviar do verdadeiro foco. Ei, você está aqui para endireitar o caminho, você está aqui para mostrar. Jesus vai usar muitas analogias, ele vai falar assim, vocês são a luz do mundo, essa luz tem que brilhar, vocês são como uma cidade colocada sobre um alto monte, é impossível que alguém passe e não consiga enxergar aquela cidade. Ei, vocês são o sal da terra. A ideia é que Jesus olha para cada um de nós, que ele fala assim, a tua vida tem um significado. Você não está aqui só para construir uma carreira, você não está aqui só para construir uma família, você está aqui para causar um impacto de tamanha importância, que o eco dele não é nos próximos 10 ou 20 anos, o teu legado não se resume à tua próxima geração. O eco dessa tua vida, dessa tua missão, meu amado, está lá na eternidade. É a definição entre a vida e a morte. É de tamanha importância que se você deixar de fazer certas coisas, querido, pessoas deixam de ouvir a respeito da palavra. Pessoas deixam de ouvir a respeito de, ei, existe uma vida diferente para você viver. O Natal, meu amado, é um momento para você olhar e não se resumir, evidentemente, a dar e receber presentes, mas nós olharmos e percebermos, nós já recebemos o maior presente. Além da nossa salvação em Cristo, nós recebemos uma identidade, uma missão de vida. Nós não precisamos mais ficar procurando qual é a minha missão na terra. Sim, você vai escolher e talvez passar por muitas profissões. Quantos de vocês já não recomeçaram a vida? Quantos de vocês já empreenderam, desprenderam, empreenderam de novo? Quantos de vocês já mudaram de emprego em outros lugares? A vida não se resume a isso. O fato é que, se em todos esses lugares, em todos esses momentos, a minha missão está sendo cumprida, meu amado, você pode olhar e já se autodeclarar uma pessoa de alto sucesso. De verdade, a Bíblia vai falar para você que você não é só vencedor, você ainda é mais do que vencedor, mas não é na tua habilidade, é naquele que nos amou. E isso já é motivo suficiente para nós celebrarmos. Você não pode convencer as pessoas a acreditar, não é a tua função. Você não pode forçar as pessoas a acreditar, e você também não pode salvar as pessoas. Você não pode fazer nada disso. Então o que você pode fazer? Eu posso apontar para ele, eu posso apontar para o caminho. Entende? A minha função não é converter as pessoas à força. A minha função não é fazer as pessoas acreditar à força, querido. A minha função aqui todos os domingos com você, a tua função, todas as vezes que você se encontra com alguma pessoa, é apontar o caminho. Se ela vai ouvir, tua responsabilidade é apontar o caminho para os teus filhos.
Tua responsabilidade é apontar o caminho para tua esposa, para o teu marido, para os teus amigos, para os teus irmãos. Essa é a tua responsabilidade. E sim, ser um exemplo de um seguidor de Cristo, como Paulo fala, né? Sede meus imitadores, não porque eu sou o cara, mas porque eu sou imitador de Cristo. Essa é a nossa função, querido. O Natal é uma época para a gente lembrar o que nós não devemos menosprezar em nenhum momento. E aí é onde eu quero finalizar com o segundo texto que a gente leu. Quando Jesus tem esse encontro com Filipe e Natanael, ele encontra Filipe e fala assim, me segue. Filipe já sai, tem um amigo meu que eu preciso contar para ele, preciso falar disso para ele. Ele vai chamar Natanael, e Natanael é um intelectual, Natanael é meio que um snobzinho, e o pessoal de Jerusalém desprezava o pessoal do norte, que era lá dos galileus. E quando ele ouve, chegou esse cara, mas de onde ele é? O pessoal lá, Nazareno, lá de Nazaré. Ele fala assim, rapaz, pode ser alguma coisa boa aí de Nazaré, pode sair alguma coisa boa lá de Matelândia, pode sair alguma coisa boa aí, coloca o nome da tua cidade aí que você nasceu aí, que às vezes a gente ouve isso, pode sair alguma coisa aí boa aí e aí coloca o teu sobrenome, não sei qual é a reputação da tua família, enfim, as pessoas olham para nós, querido, e a tendência delas é que se nós não suprirmos a expectativa, elas reviram os olhos, sabe? Você que é casado já há mais de um dia, você já experimentou isso, né? Às vezes o cônjuge ali, o amadinho, a amadinha fala alguma coisa, você... Ai, meu Deus, de novo. Esse revirar de olhos quer dizer alguma coisa. Né? Quer dizer que você, eu já ouvi a respeito disso. Eu já experimentei isso. E muitas pessoas fazem isso com o Evangelho. Palavras como essa que eu estou dizendo para você, assim, lá vem o pastor de novo. Lá vem de novo falar do arrependimento. Meu Deus, sabe, querido, o revirar de olhos, você consegue lidar com o fracasso, você consegue lidar com a dor, você consegue lidar com a decepção num casamento, num relacionamento, ou até no teu relacionamento com Deus. Mas dificilmente você consegue lidar com o desprezo total das coisas. E o revirar de olhos é uma das expressões que revela o que está ali no coração. O desprezo do nosso coração. De novo vamos cantar essa música aí. Que chato, e você não se concentra mais nas palavras, você não se concentra no objeto da nossa adoração, na direção, para quem é que está indo, que não tem a ver comigo. E esse revirar de olhos revela que nós estamos perdendo coisas preciosas e não estamos enxergando coisas maiores, é uma relação mortal. E meu último ponto é o que importa aqui? O coração, ao invés da posição. Deus sempre vai ver o coração ao invés da tua posição. Se você abrir o livro de Gênesis, você vai ver que existe um padrão de uma cultura que privilegia a primogenitura. Tem mais herança, tem mais exposição, tem mais reconhecimento. Mas as pessoas que Deus escolhe dentro do processo, geralmente não são as pessoas de posição. Se você olhar, Deus recebeu a oferta de Abel ao invés de Caim, que era o mais velho. Deus vai trazer como filho da promessa Isaque ao invés de Ismael. Deus vai trazer Jacó ao invés de Esaú. Deus vai trabalhar com José, o último dos seus irmãos, ao invés de Rúben. Deus vai trabalhar com o caçula Davi, ao invés do primogênito Eliabe. Deus vai trabalhar com pessoas improváveis, para trazer o quê? O extraordinário sempre. A ideia aqui, querido, é que talvez você não seja a mais bela das pessoas. Talvez você não tenha os maiores seguidores, a tua conta não é tão influente, tão famosa. Talvez você não seja reconhecido nem aqui dentro dessa própria igreja, dessa família da fé. Mas se você tiver o coração no lugar certo, não se importe com a posição. A ideia é de que os últimos serão os primeiros. Os humilhados serão exaltados. Se Jesus te vê, isso é suficiente. A ideia, querido, é que se não interessa se você vai ser o primeiro a ser batizado, o último a ser batizado, quando o teu coração está no lugar certo, sempre vai estar tudo bem. Talvez você ainda não esteja no melhor emprego. Talvez você ainda não tenha atingido a promoção que você tanto queria. Talvez nessa altura da vida que você já gostaria de ter acontecido tantas coisas, ainda não aconteceu. Mas Jesus olhou para cada um de vocês, que em algum momento da vida foram desprezados, ou foram colocados de lado, ou às vezes até vocês olharam de maneira diminuta para vocês. Jesus apareceu primeiro para quem? Ou melhor, o anúncio de que Jesus veio ao mundo, sabe para quem é que foi? Para as pessoas mais desprezadas da época, os pastores. Os pastores naquela época, Lucas capítulo 1, os pastores naquela época eram tidos como pessoas que invadiam territórios, como pessoas que entravam, usavam, às vezes pegavam coisas que não eram para si. Eles eram desprezados.
E foram essas pessoas que Deus resolveu anunciar em primeiro lugar. Eles estavam dormindo, eles estavam no pasto, eles estavam achando que Deus tinha esquecido deles. E eles são surpreendidos com aquela luz no meio da noite, falando assim: venham, lá em Belém nasceu a salvação do mundo. Venham. E um coral de anjos, ou seja, um show foi dado para eles no meio daquela noite onde ninguém via. Um coral de anjos, olha, a salvação chegou à terra, aos homens de boa vontade, enfim, todo o processo que existe ali naquela revelação. E sabe qual é a resposta dos pastores? Depois de terem recebido e vindo e visto essa glória? Vamos anunciar a todos aqueles que lá em Belém nasceu a salvação. Essa é a resposta de vocês, querido. Uma vez que vocês têm um encontro com Jesus, pessoal, é inevitável que nós venhamos querer anunciar isso. Hoje estão aqui a família de vocês, a família da fé. Nós celebramos esse ato, essa disposição no coração de cada um de vocês. Recebemos vocês, como eu disse oficialmente, como membros dessa casa. Vocês vão ver pessoas muito imperfeitas aqui. Vocês vão ver um pastor imperfeito. Vocês vão ver pessoas que talvez vocês colocaram uma barra lá em cima e elas não são assim tão boas. Mas a ideia é que vocês vão se descobrir também, essa é a família de Cristo. Sim, nós não podemos estar em um desvio de caráter e não nos arrepender, mas nós entendemos que não somos perfeitos, porque perfeito é Ele. E Ele pede que nós sejamos perfeitos. Ele fala: sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Entenda que Jesus não pede para você nada que é impossível de ser feito. E aqui, essa frase que eu falo muito aqui para vocês: tudo aquilo que Deus pede para você fazer é impossível de ser feito sem Ele. Por isso, tudo que nós fazemos tem que ser junto dEle. Nós estamos em um processo de expansão como igreja, né? Lá em maio nós vamos celebrar já em um grande lugar e tudo mais. Mas se Ele não estiver nesse processo, nós não queremos estar também. A ideia não é construir um ambiente grande, cheio de pessoas, e cheio de shows, e eventos e tudo mais. Isso já existe no mundo, isso não faz muita diferença. Não passa de alguns dias de emoção para as pessoas. Depois elas precisam de novo dessa linha de chegada que nunca chega. Uma vez que Jesus vem no teu coração, você entende: ei, vale a pena cada momento. E Ele viu vocês. Ele escolheu pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. E é isso que nós vamos celebrar junto de vocês hoje. Amém, meu amado? Deixa eu terminar essa parte com o verso 20 do capítulo 2 de Lucas, na verdade, diz assim: os pastores voltaram glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Você já foi convidado para uma festa onde você não foi bem-vindo, ou onde você não foi notado? Pois é, está lá esse pessoal aqui fora da festa. Ninguém viu, ninguém notou, mas Deus notou. E Deus convidou eles para uma festa. Só que, como muitas festas que nós frequentamos hoje, a gente volta e fica ansiando pela próxima. E agora? E a outra? E a outra? E a outra? E o pessoal que vive aí só da sexta-feira e do sábado, né? Quando nós experimentamos um gostinho dessa festa que haverá grandiosa nos céus, nós entendemos que ela não é vivida só no domingo. Ela é vivida no resto das nossas vidas. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé, por favor, batizando-se. Hoje é um dia de festa, só que essa festa, não sei quantas festas vocês participaram a vida inteira, vocês vão voltar com esse sentimento de que vocês nunca mais serão os mesmos. Algumas festas vêm e vão, mas essa vai ficar marcada aqui na terra, em Porto Belo e lá no céu. E eu quero pedir à igreja que se levante também e estenda as mãos sobre eles agora. Como vocês têm respondido ao chamado de Deus para as suas vidas? Começa hoje. Vocês estão dizendo sim. Quando vocês descerem as águas do batismo, a ideia é que eu me afundei e eu levantei de novo para uma nova vida. Já aconteceu aí. Já aconteceu isso. E hoje nós testemunhamos publicamente. E nós celebramos com vocês. Vamos orar por eles? Pai, há uma profissão de fé pública aqui. E a tua palavra diz que se nós negarmos a Ti diante dos homens, o Senhor também não nos reconhece. Se nós confessarmos a Ti diante dos homens, ó Pai, há um lugar preparado para cada um de nós. E como o Senhor está escrito aí nessa camiseta, Pai, redimidos nós fomos. Significa que a nossa história pregressa, Senhor,
foi deixada de lado, foi cravada lá na cruz. Os nossos pecados, ó Pai, foram perdoados. O Senhor levou sobre si toda a escrita de dívida que era contra nós, toda a acusação, ó Pai, tudo aquilo que nós fizemos que te desagradou, Pai, está sepultado lá nas águas do batismo, Senhor. Uma nova vida nasce. Nós como igreja, Senhor, nós nos alegramos por eles. Nós pedimos que eles sejam plenos do Teu Espírito Santo, Pai, que essa nova vida, Pai, que é professada hoje, Senhor, seja vivida não debaixo de uma tentativa religiosa, mas da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, Pai. Nesse processo que se inicia hoje, que eles recebam direção de Ti, Pai, que eles ouçam de Ti, que eles tenham experiências profundas contigo, Espírito Santo. Nós como igreja, Senhor, nos alegramos pela decisão extraordinária que os Teus filhos tomam hoje, e nós os recebemos aqui, nessa parte do corpo de Cristo, que se reúne aqui em Porto Belo, Pai. Os abençoamos, te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor está fazendo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido.